Graça e paz a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão cultuando conosco, ainda que de forma virtual. Mas como já dizia Tomás de Aquino, não importa a forma, o que vale é o conteúdo. O importante é que estamos aqui reunidos em torno de Cristo. Afinal, o que é a igreja? Senão um encontro de gente com gente em torno de Cristo. E nesse encontro que nós promovemos aqui nessa noite, é para fazer, para cultuar e para viver exatamente o que foi ministrado aqui pela nossa irmã Gabriela. Reconhecer a glória de Cristo. Obrigado. Apóstolo João, na sua epístola, quando ele vai fazer a reflexão sobre o que significou a pessoa de Jesus para a vida dele, ele diz logo no início: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória, a glória como a do Pai. Passados 2000 anos, nós que estamos aqui em 2021, no dia 10 de março de 2021, aqui na cidade de Caldas Novas, ou não importa em qual local do mundo que você que está assistindo esteja, mas em Cristo nós ainda continuamos a ver esta glória, essa glória que transforma a consciência, que transforma caráter, que transforma vida, que renova a vida, que cura, que traz refrigério, porque este é o papel dessa glória. E nessa última noite em que eu permaneço aqui na cidade, desse tempo em que Deus me presenteou de passar 4 dias aqui na cidade de Caldas Novas, nessa última noite que eu fico aqui na cidade, em que foi me dada a oportunidade de poder ministrar a palavra aqui na congregação, o que veio ao meu coração, quando eu fui orar ao Senhor sobre que palavra nós precisamos ouvir nessa noite, porque eu também sou tão necessitado quanto você. E o Senhor me disse: em meio a uma onda de tragédias que vivemos nesse tempo, há um tempo de descanso para cada um de vocês, porque nós, os que cremos, entramos no descanso do Senhor. Então você que pode, abra a sua Bíblia ou desbloqueie a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir de um texto extremamente conhecido da cristandade. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Mateus 11, verso 28. Quero ler com você. Diz assim, na minha versão: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, como é bom estar em Ti, como é bom caminhar por meio de Ti, como é bom saber que o Senhor nunca nos deixará jamais. Nessa noite, que essa palavra, Senhor, possa sobrepujar tudo que há em nós e produzir em nós o que dela se espera, em nome de Jesus. Quando eu tinha 12 anos de idade, os meus pais eram muito ativos no ministério. Meu pai, ele tinha a função ministerial de presbítero, e a minha mãe tinha a função ministerial de dirigir o círculo de oração. E também minha mãe cuidava do aspecto social da igreja. E também participava muito de processos evangelísticos. Lá em casa, desde pequeno, nós fomos acostumados a colocar a nossa vida para dentro do ministério,
ofertando o nosso tempo e talento no reino de Deus. Assim como vocês viram esses meninos e essas meninas, e todos aqui, talvez com exceção do Tadeu, tem idade para ser meus filhos, mas mas eu olhando eles ministrando, eu lembrei, de que eu também comecei cedo no ministério. Eu lembro que aos 12 anos de idade, meus pais servindo a Deus, veio uma onda de tragédia para dentro da minha casa, com um irmão meu, 3 anos mais novo que eu, contraiu um câncer letal no cérebro, onde os médicos disseram aos meus pais: olha, não há o que fazer, nós estamos mandando o seu filho para casa apenas para ele morrer. E foi um tempo, queridos, de angústia, mas tempos de muitas orações, e orávamos todo dia, e todo dia fazíamos aqueles cultos do lar, e todo dia meu pai, antes de nós dormirmos, reunia a família e buscava a face do Senhor, e meus pais iam trabalhar com o coração dilacerado, eu ia para a escola com o coração dilacerado, porque nós estamos vivendo uma realidade em que em qualquer momento o meu irmão estaria morrendo ali naquela cama, e ele estava somente pele e osso, e a cabeça muito grande. Aquele drama, mas nós permanecemos orando, até que a vontade do Senhor se manifestou. E no final daquele ano de 1984, quando eu tinha 12 anos de idade, esse meu irmão, ele em Cristo obteve a cura e continua vivo até hoje. Terminou o ano de 84, glória a Deus, aleluia. Na virada do ano de 1984 para 1985, na madrugada de 1º de janeiro de 1985, meu irmão mais velho, que é 3 anos mais velho que eu, entra numa gangue de bandidos e assalta a vizinha de frente à minha casa. E aí passamos o ano 85 inteiro ouvindo assim: olha lá a família dos crentes, o que adianta ir na igreja e o filho é bandido? E aí todas as famílias ali da região onde eu morava proibiram os filhos de brincar comigo, que já estava com 13 anos, de brincar com meus irmãos. Falava: não chegue perto daquela família, que é família de bandido. De novo fomos aos pés do Senhor, porque uma onda de tragédia veio, tragédia trazendo vergonha, e fomos aos pés do Senhor orar, buscar Ele, porque não tinha outra alternativa senão nos lançarmos a Ele, buscar nele, esperar nele, descanso em tempo oportuno. Passado um tempo, esse meu irmão, que era bandido, que era de gangue, de uma gangue terrível, Deus entra na vida dele, muda e faz dele um missionário. Termina o ano de 85, com essas questões resolvidas. Vem o ano de 1986. Parece que íamos agora ter um tempinho de descanso, mas não. Quando chega no dia 28 de junho de 1986, eu estava voltando de um batismo e ouvi a notícia: olha, o seu irmão caçula de 9 anos foi atropelado pelo trem e morreu. Por que eu contei esses 3 aspectos de tragédia e como Deus nos ensinou a andar por meio dela? Vivemos situação de enfermidade, situação de vergonha, situação de morte. São tragédias terríveis. Mas o que eu quero trazer para a igreja nessa noite, que há ondas de tragédias que nós vivemos, mas há também uma constante de tempo de descanso que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que aprender a viver uma vida que não tente viver uma vida fora, tentando escapismos, achando que não vai ter que lidar com a questão do sofrimento, com a questão das tragédias. Nós estamos em 2021, vivendo ainda uma tragédia mundial por meio dessa pandemia. E eu estava conversando com o pastor Israel agora de tarde, e eu falei para ele: olha, se o ano de 2020 foi um ano que estava gerando medo por conta da pandemia, 2021 está gerando pânico, que é algo pior que medo. Mas nós, que conhecemos o Evangelho,
Mas nós que confessamos que Cristo é o nosso Senhor, como devemos lidar com essas ondas de tragédias no qual nós estamos inseridos? E é exatamente o que Cristo está nos trazendo para essa noite. Quais são as demandas do chão da vida? Não bastasse as questões da pandemia, nós vivemos nessa geração gente que tem excesso de passado. Quando a pessoa tem excesso de passado, ela entra numa condição de angústia. Gente que tem excesso de futuro entra numa condição de ansiedade. O problema é que angústia e ansiedade, ele na realidade te coloca numa condição de areia movediça e a pessoa não consegue se movimentar. Esse é os grandes problemas desse século: angústia e ansiedade. Mas não é uma questão nova, porque Jesus Cristo, no transcurso do seu ministério, em determinado momento, ministrando aquele povo, ele vai e fala essa palavra viva e poderosa: vinde a mim, cada um de vocês que está cansado das repetições dos fatos que tem gerado angústia. Vinde a mim, cada um de vocês que estão cansados das questões familiares cíclicas que não se resolvem. Vinde a mim, cada um de vocês que se perpetua para dentro da sua vida uma condição de falência social e financeira, e vai retroalimentando com a questão do desemprego. Ele vai e solta essa frase, fala: é momento de vir a mim, porque vocês estão tão dominados por essas questões e vocês não estão vindo a mim. E ele faz esse convite: venham a mim, porque hoje é tempo de trazer alívio para o corpo que está dilacerado, para o corpo que está cansado, para o corpo que está exausto. É tempo de trazer alívio para a alma que está angustiada, para a alma que está ansiosa, para a alma que está entristecida. É tempo de trazer alívio para que o teu espírito testifique com o Espírito de Deus quem na realidade você é. E o que você é senão filho de Deus? Sendo filho, como Paulo diz, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. A mensagem do Evangelho de Jesus dialoga diretamente com os dramas humanos. E os dramas humanos são muito. Jesus Cristo, ele várias vezes declarou: eu vim fazer outra coisa que não seja te trazer alívio, que não seja mudar a sua característica de vida, que não seja transformar a sua consciência. No final das contas, o apóstolo João, na sua epístola, chega à conclusão então que Jesus Cristo se manifesta para desfazer, desconstruir todas as obras do diabo na humanidade. E nessa noite, a maneira de Jesus Cristo destruir qualquer ação, qualquer seta do maligno contra a sua vida, é trazer descanso. Eu quero dizer para você, querido, eu não estou aqui para vender mística e mágica. Eu quero dizer que a paz de Cristo não vai, num passe de mágica, mudar as circunstâncias naturais, mas vai te ensinar a lidar de frente com a vida, vai te ensinar a entender, porque Paulo disse que por meio de Cristo eu existo, por meio de Cristo eu me movimento, eu me movo. A questão que Jesus Cristo, porque o que oferta mística, o que oferta a questão mística é a religião. E para fazer a mística, a religião vai te obrigar a você a entrar numa condição ritualística.
faça ritual, faça isso, faça aquilo, coloque pedrinha aqui, coloque a energização aqui, olha, coloca algo aqui. Isso é ritualismo, isso é mística. Também o evangelho não trabalha com mágica. Olha, tente negociar com seu Deus, tente de alguma forma fazer algo que aplaque a sua ira. Isso é querer fazer mágica. O evangelho também não é isso. E muito menos o evangelho trabalha com processo de mito. O evangelho é vida, e vida em abundância. Para aqueles que entendem que a caminhada com Cristo é processo, que a caminhada com Cristo é aprender diariamente com Ele. Com a caminhada com Cristo é compreender os fatos, é compreender os momentos. Que a caminhada com Cristo é deixar com que Ele se construa para dentro de nós. Nesse texto de Mateus 11, 28, Jesus Cristo ele coloca duas situações pivotais na vida dos seres humanos daquele momento e na vida dos seres humanos dessa época, inclusive na sua vida. Ele vai colocar que não importando a condição intelectual, a condição social, não importando qual é o seu gênero, não importando onde você mora, não importando quem você é, mas todos que estão aqui, todos que estão me assistindo, em algum momento ou nesse momento, está cansado, e não bastasse estar cansado, está sobrecarregado. Então nós temos aí a tragédia perfeita. Não basta estar cansado, está também sobrecarregado. Cansado dá uma ideia de cansaço físico e cansaço mental. A questão é que quando há uma somatização do cansaço físico e do cansaço mental por causa das questões da vida. Domingo eu ministrei para vocês que eu vivi uma condição de estar cansado quando vivi uma situação de desemprego e aquele desemprego não passava, e chegou um dia que o cansaço físico e o mental me levou a uma exaustão a ponto de eu sair andando sem rumo. E como eu falei domingo, eu só não enchi a cara porque não tinha dinheiro. Porque é isso que o cansaço físico e mental faz. Quando uma família está vivendo uma condição de uma crise financeira, perceba que os atritos entre os casais aumentam, a paciência diminui. Na realidade começa um processo de brutalidade, sem perceber, mas uma brutalidade por osmose, como nós chamamos, sem querer você estar sendo bruto com o filho, sem querer estar sendo bruto com a esposa, sem querer a esposa estar sendo bruta com o marido, sem querer começa uma somatização de brutalidade, por conta talvez de uma questão que está ocorrendo. Geralmente a questão financeira ela faz isso, porque começa uma somatização de cansaço físico e cansaço mental. Porque isso não se muda, porque de repente olha a dispensa não tem, olha de repente as contas estão atrasadas e vai somatizando e começa as palavras duras. Mas hoje o Senhor, Ele fala para você: stop, pare, olha para mim e vem até mim, porque há tempo de descanso para a sua vida. Porque na realidade os fatos da vida, quando vivemos as ondas de tragédias, elas vão pressionando o limite da resistência do corpo. E Jesus Cristo, quando olha para aquelas pessoas que o estava seguindo, Ele percebe esse cansaço físico e mental, cansado da vida, cansado dos fatos, cansado das situações. E o cansaço ele vai tirando de você a condição de esperançar, vai tirando esse cansaço, ele sai da esfera do cansaço natural, do cansaço de você passar uma tarde inteira carregando pedra. Você vai ficar cansado. As donas de casa que pegam aquele dia de faxina, termina o dia, elas vão estar cansadas. Isso é cansaço natural.
mas há um cansaço ainda, que os cansaços dos fatos da vida. Ele na realidade te leva para um cansaço que vai para além do natural e te coloca num cansaço sobrenatural. E nesse cansaço sobrenatural você vai mexendo na sua condição de fé, e logo você não consegue mais crer, porque a sua mente, o seu corpo estão cauterizados com os fatos. Mas já que esse cansaço sobrenatural do mal está te pressionando, há um descanso sobrenatural vindo dos céus para te fazer descansar nele, apesar dos fatos, apesar dos momentos. Não por acaso o apóstolo João diz que esta é a fé que vence o mundo, porque exatamente nós vivemos pela fé. E quando o corpo está no limite da resistência, quando a mente está no limite da resistência, ele começa a dar muito mais que sinais, ele começa a indicar sintomas. E aí começa a ficar uma doença na mente. E aí, não bastasse estar cansado, vem um processo de desânimo e de desilusão. A somatização dos fatos que vai levando cansaço mental e da mente. Ele vai colocando a pessoa numa prisão de desânimo e desilusão. E quando isso atinge um ápice, as pessoas, o ser humano no desespero de tentar atenuar a pressão da desilusão e do desânimo, buscam nas drogas ou chegam nos limites do suicídio. Por isso que, infelizmente, aumentou o caso de cristãos se suicidando, porque às vezes não estão compreendendo essa questão sobrenatural, que há um momento em que nós podemos o tempo todo ir ao Senhor, porque o chamado dele é eterno, falando: vinde a mim. Mas não bastasse estar cansado. Cansado, gente, entende? Cansado vai lidar com as suas questões pessoais. Cansado vai trabalhar com as questões individuais. Mas não basta estar cansado, vem ainda a condição de estar sobrecarregado. A ideia de sobrecarregado, como foi escrito o texto, dá a ideia como se você estivesse carregando uma mala que não é sua. Vou repetir: estar sobrecarregado é você estar carregando algum peso que não é seu. E tem uma outra situação que gera sobrecarga nas pessoas, e que nós temos tendência a carregar peso que não é nosso, a carregar problemas que não é nosso, a carregar situações que não são nossas. Na realidade, nós, enquanto cristãos, temos a predisposição em ajudar pessoas, mas hoje o Senhor está falando o seguinte: hoje Ele está querendo te tirar da condição de você tentar carregar peso que não é seu. E você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que você está assumindo responsabilidades que não são suas. E quando você carrega responsabilidades que não são suas, a pessoa que deveria estar com essa responsabilidade não cresce. Eu, durante muito tempo, querido, ficava resolvendo um problema de rolo do irmão meu. Toda vez ele caía em perigo, eu me sentia como se estivesse no livro de Juízes. Ele pisa na bola, eu vou lá e socorria. Ele falava: você é o cara da família que tem um dinheiro a mais, você é professor, você é servidor público, você pode ajudar. E eu me pressionava e ia lá ajudar. E chegou uma hora que o Senhor falou ao meu coração: é hora de você parar de carregar a mala dele, para que ele cresça enquanto pessoa. Porque ele precisa ter o rosto esfregado no chão da vida para entender o que é a caminhada. Eu não estou falando para você deixar de acolher e ajudar. O que eu estou falando é você assumir responsabilidade que não é sua. E Jesus Cristo, em meio ao sofrimento das pessoas, Ele dá esse recado:
Ele fala: olha, hoje eu estou trazendo para você um tempo de você se livrar desse cansaço mental e físico que tem te aprisionado. Mas também eu estou mandando você tomar uma atitude de parar de carregar peso que não é seu, para você promover crescimento no outro. E como Jesus Cristo, Ele propõe fazer isso, quando Ele chega e fala no Evangelho: olha, se você vier até mim, se você tomar a atitude e a coragem de chegar até mim, eu vou te aliviar. Aliviar, da maneira como foi escrita aqui, significa colocar uma pausa na situação que está te pressionando. É exatamente isso que Cristo se propõe a fazer nessa noite. Hoje é uma noite de Deus em Cristo colocar uma pausa na sua condição de tragédia, de sofrimento, de aperto do coração. É como diz um cântico antigo, muito antigo: as ondas atentam ao meu mandar, sossegai. Hoje o Senhor, Ele está, é como aquele cântico do Cirilo, é como você está no colo dele e ele te falando o seguinte: ei filho, se acalma, se acalma. Eu estou colocando uma pausa nessa sua angústia que vem se perpetuando por meses, talvez por ano. Aquela angústia que todo mundo te vê sorrindo, te vê cantando, mas o teu coração está esmagado, porque é uma angústia que não passa. Hoje eu estou colocando pausa nisso. Isso me lembrou, queridos, quando eu era ministro de louvor. Eu lembro que eu ia ministrar louvor num domingo, e durante a semana no meu devocional eu comecei a orar ao Senhor. E fiz uma pergunta para Deus. Falei: Senhor, eu fui estudar música muito cedo, comecei a tocar muito cedo na adolescência, e toquei durante muito tempo. Senhor, eu conheci muitos músicos de primeira linha, vi grandes ministros de louvor. Senhor, por que o Senhor ainda precisa da nossa adoração? Se, como fala Apocalipse 4, aí nos céus ficam milhões e milhões de anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que era, que era e que há de vir. Diante disso, Senhor, por que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor para ouvir a nossa adoração? Eu lembro que era de madrugada, eram umas 3 horas da manhã, querido, eu estava orando, e estava aquele momento, e eu estava vivendo uma situação também de angústia, e eu estava ali buscando ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou ministrar pessoas, mas eu estou angustiado. Senhor, fala comigo. O Espírito Santo começou a ministrar aquela paz, e Deus trouxe a mim uma palavra. E toda vez que eu vejo ministros de músicas, eu sempre falo para eles essa experiência que eu tive. O Senhor começou a falar ao meu espírito: olha, de fato aqui nos céus tem os cantores, os músicos aqui no céu, quem entoam louvor aqui no céu, todos eles são milhares de vezes superiores a qualquer músico aí na terra. Mas sabe por que eu ouço a adoração de vocês? Sabe por que eu ouço a adoração de quando a Gabriela toca nesse teclado, quando o Tadeu toca na bateria, ou quando o guitarrista, ou quando qualquer um de vocês aqui que ministra música louva o Senhor? Sabe por que o Senhor ouve a sua adoração? Porque anjo não sabe o que é ser perdoado, anjo não sabe o que é graça, anjo não sabe o que é louvar estando em meio à enfermidade, anjo não sabe o que é adorar estando em meio em situação de luta, de tribulação. Nós sabemos, e mesmo assim adoramos ao Senhor, porque tivemos a experiência com Ele, e continuaremos a ter. Por isso Ele para os céus para ouvir a nossa adoração, porque nós sabemos o que é louvar e adorar em meio ao fogo.
E não somente os ministros de música, cada um de vocês que serve ao Senhor Jesus, nós pastores, nós sabemos o que é subir aqui no púlpito ministrar. Cada um de vocês está com o coração dilacerado. Nós sabemos o que quando as pessoas vão em nosso gabinete ser aconselhadas e nós estamos passando lutas terríveis, mas nós sabemos o que é andar no meio do fogo, porque nós sabemos o que é ser aliviados por Cristo Jesus. Eu sei, por isso eu falo, eu creio, por isso eu confesso. Nesse sentido, se Jesus nessa noite propõe aliviar cansados, sobrecarregados, então eu não tenho medo e tenho a coragem de dizer que o Senhor Jesus alivia o cansado e o sobrecarregado, não deixando entrar em angústia no momento de tribulação. A tribulação faz parte do ciclo da vida, mas o Senhor nos alivia, não deixando nos entrar em angústia. O Senhor nos alivia, não deixando nos desanimar diante das questões da vida, mesmo em situações de perplexidade, porque é dele o poder e a alegria de trazer alívio, colocar pausa na situação, colocar pausa na crise, colocar pausa na tragédia. É hora de pausar. Quando nós que somos músicos, quando vamos ler uma pauta musical, como estamos lendo uma partitura, tem um determinado momento, isso é muito comum na música clássica, em que de repente a parte daquele instrumento entra em pausa, às vezes fica em pausa cerca de 50 compassos, dependendo do instrumento. É quando nós que somos bateristas, estamos tocando bateria, e lá na partitura entra em pausa de 16 compassos, para ver se fica só o teclado. Nessa pausa, a música está acontecendo. No curso da vida, na partitura da sua vida, a vida continua, mas Deus está colocando pausa, enquanto a música dele toca, até você voltar para a sinfonia dele. Porque essa pausa de descanso para você, é para você voltar mais forte para lidar com as questões da vida. Elias teve a pausa na caverna, tomou água e pão, foi ungir um profeta e 2 reis. O Senhor está colocando pausa na sua vida para te fortalecer, para você continuar com o transcurso da vida. Por isso que Ele te alivia, não te desamparando em situações de perseguições. E por fim, não te deixando entrar em destruição nas condições de abatimento. Como foi dito aqui no cântico dessa noite, por causa da fé que foi construída em nós, em Jesus, que essa palavra, já que eu fui a Ele cansado, já que eu fui a Ele sobrecarregado, Ele o tempo todo nos alivia. E quando nos perguntam, por que em meio à tragédia nós? Porque em meio à tragédia nós continuamos a adorar. Aprenda isso. Se te perguntarem por que em meio a lutas e dificuldade você continua a adorar, responda com o que você cantou aqui. Porque não me deixarás jamais. Porque Ele não consegue nos deixar. Ainda que eu tente correr, Ele não consegue me deixar. Porque é dele não nos abandonar, é dele nos abraçar. Por isso que a minha oração é que Cristo produza no fluxo da sua vida refrigério, calma e alívio. Vá dormir hoje. E quem está aqui, os ministros de música que estão hoje aqui, os ministros de mídia que estão aqui, voltem para sua casa com essa certeza.
apesar de todos os apesares, Ele não me deixará. Apesar das questões que quando eu saí de casa estava lá, talvez questões financeiras, talvez questões relacionais, talvez questões de enfermidade, talvez questões internas, talvez questões das minhas crises existenciais. Apesar de todos esses apesares, Ele me alivia e eu posso dizer: Ele não me deixará. Eu creio, por isso eu falo, e nele eu descanso, em nome de Jesus. Você que pode, feche os seus olhos. Eu peço aos ministros de músicas que venham me ajudar aqui. E vocês vão dizer ao povo da sua congregação, ao povo da sua cidade, as pessoas que você conhece e não conhece agora por meio desse processo tecnológico, você vai dizer em alto bom som: Ele não me deixará. Porque é pela fé que eu falo isso. Você que pode, feche os seus olhos. E se puder, dobre os seus joelhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor eterno, levanta um clamor agora, ó Pai, pelas pessoas que estão cansadas na alma, exaustas com as crises existenciais, exaustas com as pressões psicológicas, exaustas, ó Senhor eterno, com as questões internas, ó Pai eterno, que, ó Pai, provocam insônia, que tem provocado dores, que tem provocado medos, que tem provocado, ó Pai eterno, ó Deus, afastamentos. É por eles, ó Pai, que levanta um clamor agora. Cansados, ó Pai eterno, dessa onda de tragédia por causa dessa enfermidade mundial, ou de qualquer outra enfermidade. Cansado, ó Pai eterno, por causa, ó Pai, das crises. Cansados porque, ó Pai, foram decepcionados, ó Senhor eterno, com algum fato ou outro. Eu levanto também um clamor, ó Pai eterno, agora, ó Pai, por aqueles que são obreiros da sua casa, que estão desanimados com a vida, e por estar desanimado com a vida, ó Senhor eterno, estão, ó Pai, a ponto de abandonar o ministério. Hoje o Senhor te diz: coma pão, tome água, porque há uma glória para a segunda casa. Porque não se abandona o ministério, pelo contrário, se aperfeiçoa. Aqueles, ó Pai, que estão cansados com as repetições dos problemas familiares que não passam, estão a ponto de desistir de casamento. Não é tempo, não desista de casamento, porque há um tempo novo para o seu casamento. Cansado porque filhos abandonaram a fé, filhos entraram em onda de desobediência. Há um tempo de os filhos se ligarem com os pais e os pais se ligarem com os filhos. Porque hoje é tempo, é noite do Senhor colocar pausa. Porque Ele continua dizendo: vinde a mim, vós todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu posso dizer, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Por isso eu posso dizer:
vocês. Por isso vocês podem dizer por que Ele é bom. Não é frasezinha de Facebook nem de Instagram. Eu sei por que Ele é bom. Porque Ele se reconstrói diariamente na minha vida. Eu sei por que Ele é bom. Porque a bondade dEle se retroalimenta, me trazendo vida e paz. Tu és bom.